Olá, meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Atingimos já a incrível marca de 1000 inscritos e mais de 40 mil visualizações em um único vídeo. Quero agradecer a todos vocês. Bom, gente, hoje nós vamos analisar, à luz do direito penal, à luz da psicologia forense, o caso do assassinato da garota Ingrid. A Ingrid foi assassinada pelo Guilherme, tá? Em São Paulo ainda nesse mês. Eu vou explicar para vocês primeiro quem é a Ingrid, quem é o Guilherme, como eles se conheceram, qual foi a estratégia de defesa, possivelmente a estratégia de defesa dos advogados do Guilherme e por que pode dar muito errado, tá certo? Então acompanhem comigo esse vídeo até o final, já se inscreva no canal e deixe seu like. Bom, gente, primeiramente, deixa eu explicar para vocês quem era o Guilherme e quem era a Ingrid. O Guilherme, ele tinha 18 anos, tem 18 anos. A Ingrid tinha 19. Eles se conheceram por meio da internet porque os dois jogavam o jogo chamado Call of Duty. O Call of Duty é aquele jogo de montar equipe, um matar o outro, enfim. São jogos que são tidos como violentos, enfim. Se conheceram através desses jogos, começaram a conversar e dali nasceu uma amizade. Eles se encontraram algumas vezes, conversaram, saíram para comer juntos e um certo dia o Guilherme chamou a Ingrid, que tinha o codinome de Sol no jogo Call of Duty, para ir até a casa dele. Falou, vai estar todo mundo aqui, vai estar a minha família, tal, vem que vai ser tranquilo, né? E ela, confiando, ela foi ao encontro do Guilherme lá na casa dele. Ambos moravam na periferia de São Paulo. O Guilherme, um menino, filho de mãe solteira, filho de pai desconhecido. Inclusive, era uma ferida muito grande que ele tinha, que era não conhecer o pai. A casa dele também era de condições assim muito precárias, uma casa da periferia de São Paulo. E a Ingrid também não tinha uma vida muito diferente, também era moradora da periferia de São Paulo. Enfim, eles se encontraram e aí decidiram passar a madrugada jogando o jogo Call of Duty. E, bom, a mãe do Guilherme estava lá, tudo bem, tudo certo, e a mãe do Guilherme na manhã da segunda-feira, era um domingo, na manhã da segunda-feira, a mãe do Guilherme, que trabalhava como diarista, saiu para trabalhar e deixou os dois em casa. Na visão dela estava tudo ok, tudo dentro da normalidade. Mas aí o que acontece? O Guilherme já havia planejado assassinar a menina Ingrid, de apenas 19 anos, com golpes de faca. Ele havia adquirido uma faca, eu vou deixar a foto aqui para vocês, uma faca que é serrada, dentada, é do filme Rambo, inclusive ela é conhecida como modelo Rambo, e ele a golpeou várias vezes com essa faca, causando nela uma morte praticamente instantânea. Pelo que os policiais falaram, ela foi praticamente degolada de forma muito brutal, muito cruel. Mas não contente em cometer esse ato tão abjeto, tão absurdo, ele ainda gravou um vídeo se filmando e filmando também os restos mortais da Ingrid e postou na internet, postou nas suas redes sociais. E aí vieram comentários de que era uma montagem, de que era fantasia, de que era maquiagem. E aí depois ele postou um outro vídeo também, com uma postura muito altiva, com uma postura muito tranquila e se vangloriando do que tinha acabado de fazer. Não demorou muito tempo e ele se entregou à polícia, compareceu ao DP, próximo da onde ele residia, e confessou o crime. O momento da prisão foi gravado. Eu vou deixar umas fotos aqui para vocês verem a postura que ele adota no momento da prisão. É uma postura de altivez, é uma postura de coluna ereta, é uma postura de pescoço levantado. Então, uma postura de uma pessoa que tem orgulho do que acabou de fazer. Inclusive, um policial questiona ele por que ele fez isso e ele simplesmente fala porque eu quis. E sai debochando ali do ato que acabou de cometer. Ele menciona nesses vídeos também, que ele publicou logo após o ato, de que ele tinha escrito um livro, que nesse livro tinha diversas motivações, enfim, um livro de mais de 50 páginas é uma série de lações que você não,
vamos dizer assim, a grosso modo, não tem pé nem cabeça. Bom, passamos então para o segundo ato. A Ingrid está morta, o Guilherme está preso. E aí o que acontece? Como tem acontecido com a maioria dos criminosos famosos desse Brasil, ou de crimes que despertam a atenção da imprensa, o Guilherme deu uma entrevista para o Cabrini, né, no Câmara Record. E aí o que acontece? A posição que o Guilherme toma nessa entrevista já é uma posição totalmente diferente da que ele resolveu adotar logo após ele ter cometido o crime. Por quê? Ele já tem uma postura assim de cabeça baixa, ele já tem uma postura de assim, expressões mais contidas, expressões mais escondidas. Ele já fala que não se lembra do que aconteceu. Horas ele fala que não se lembra, horas ele fala que era um apagão, horas ele fala que foi possuído, horas ele fala que não era ele que fez aquilo. Enfim, isso tudo, eu acredito, como advogada criminalista, que parte de uma estratégia da defesa do Guilherme, e também porque ele mesmo relata que após o ato, após os vídeos, após o livro, após tudo isso que ele propagou na internet, a família dele começou a sofrer ameaças, né? Ameaças de morte, porque o ato dele não foi bem tolerado dentro da sociedade, por obviamente, né? Então o que acontece? Ele começou a adotar essa postura e deve ter feito questão de dar essa entrevista para o Cabrini também, tá? Para mostrar essa postura de coitadinho, não sei o que aconteceu, não se via, não estava lá, entendeu? E se mostrar arrependido, falar que foi um ato horrível. Mas aí eu quero destacar para vocês duas importantes afirmações que a gente tem dentro da psicologia forense, dentro da medicina legal também, dentro da criminologia. O que acontece? O Guilherme, quando ele vai falar para o Cabrini, ele se coloca fora da situação. Ele fala, ai, foi um ato horrível. Nossa, eu não sei o que vai acontecer com a minha família. Mas em nenhum momento ele fala, meu Deus, eu matei a Ingrid. Em nenhum momento ele se compadece do que aconteceu com a vítima e sequer menciona o nome dela. Durante mais de... Foi veiculado 30 minutos, mas a conversa deve ter durado muito mais que 2 horas. Em nenhum momento ele fala o nome da menina, em nenhum momento ele se põe na situação. Ele fala, ai, foi um ato horrível. Então, esse tipo de colocação, da pessoa se colocar fora do ato que ela mesma cometeu, é um traço de uma personalidade narcisista. E se você for também estudar mais a fundo, quando ele fala para o Cabrini, ele tenta fazer uma expressão de tristeza, mas a microexpressão facial dele é uma microexpressão de orgulho, né? De felicidade. Ele até tem, se você observar muito bem frame a frame, você vai ver que ele tem um micro sorrisinho assim, que denota satisfação. Então a gente tem 2 considerações para fazer sobre esse caso. O Guilherme, ele pode ser um psicopata. O que é um psicopata? Ah, é uma doença. Não, psicopatia não é uma doença. Psicopatia é um traço da personalidade. Psicopatia tem cura? Psicopatia não tem cura. Todo psicopata é um assassino? Nem todo psicopata é um assassino. Porque o traço da personalidade, que ele já nasce com o indivíduo, que está no DNA do indivíduo, da psicopatia, o indivíduo já nasce daquela forma. Ela vai ser somada aos outros estímulos que ele vai sofrer durante a sua criação, durante a sua vida em família. Então aí a gente pode até avaliar ele como um psicopata, que por conta dos meios que ele viveu, ele mesmo relata no livro que não teve contato com o pai biológico, não sabe quem é o pai biológico, pode ter gerado aí, combinado nesse comportamento criminoso dele. Ah, então ele é psicopata, cometeu esse crime, aí é só dar uma de louco que tá tudo certo, não vai receber pena e vai sair pra rua. Não é bem assim. A gente tem que analisar também a consciência da ilicitude dele. Então, não é só cometer um crime, cair para dentro da cadeia e depois falar, ah, eu sou louco, não vi, não estava lá, e não vai receber nenhum tipo de pena. O que acontece? O que é avaliado, vai ter agora o laudo médico pericial, né, psiquiátrico dele, para ver se ele tinha algum distúrbio.
Então, o que vai ser avaliado? Se ele tem um desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Mas não é só isso que vai ser analisado. É só cair lá dentro da cadeia, começar a babar, que tá tudo certo, eu não vou pagar por aquilo que eu cometi. O que vai ser avaliado também é se ele tinha ou não tinha a potencial consciência da ilicitude do que ele estava cometendo. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era ilícito, ele sabia que aquilo era proibido por lei, vamos dizer assim, a grosso modo. Então aí ele vai ser enquadrado como inimputável. Então vai pra rua. Então o inimputável vai pra rua, tá tudo certo, tranquilo. Não. O inimputável, o louquinho, ele não recebe pena, de acordo com o artigo 26 do Código Penal. Mas ele recebe o quê? Medida de segurança. Aí o que é isso aqui? Medida de segurança, ele vai para o manicômio judiciário e não tem prazo de sair. A pena, quando ele recebe a pena, tá aqui, 18 anos, 19 anos, nesse dia, nessa hora, nesse momento, 2057, acaba a sua pena. A medida de segurança não. A medida de segurança dura enquanto ainda houver a periculosidade do agente. Então, a estratégia que pode estar sendo tomada no caso do Guilherme, eu estou falando, são ilações, são suposições, porque eu não faço parte da defesa e nem da acusação. Eu estou analisando os fatos públicos. A estratégia que pode estar sendo tomada no caso do Guilherme pode ser uma estratégia que deixe ele atrás das grades durante toda a vida. Por que acontece quando o louquinho recebe medida de segurança? Ele é reavaliado dentro de um prazo razoável, normalmente é de 2, 3 anos, e se ainda houver periculosidade, ele continua dentro do manicômio judiciário. Então, ele pode passar a vida toda dentro do manicômio judiciário. A medida de segurança pode ser uma pena de prisão perpétua. Então, é muito melhor receber uma pena que você sabe o dia que vai acabar, do que uma pena que pode ser uma pena de caráter perpétuo. E outra coisa, os manicômios judiciários no Brasil têm condições muito piores do que as cadeias, se é que isso é possível. Então, é um lugar que você não sabe se você vai acordar e vai dormir vivo, porque tem pessoas do seu lado que podem ser mais ou menos loucos, doidos que você, né? São pessoas que normalmente não têm cuidado com a higiene pessoal e nem do local onde elas estão dormindo e fazendo as suas refeições. Então, o cenário de um manicômio judiciário pode ser muito pior que o cenário de uma cadeia ou de uma penitenciária, tá certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que a medida de segurança, que a pena aplicada para os louquinhos, pode ser muito pior do que a pena que aquele que fala, sim, eu cometi o meu crime, e faz ali uma confissão, e vai ali e colabora com as investigações, colabora até com uma reconstituição do crime, como aconteceu no caso do Richthofen, dos irmãos Cravinhos, contribuíram com a reconstituição do crime, e hoje em dia já ganharam a liberdade. E muitos acham que cometendo crime e metendo louco, vai sair pela porta da frente da cadeia. Isso não é uma realidade dentro do direito brasileiro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei misturar um pouco das nuances do caso concreto com a medida de segurança, com o Código Penal brasileiro, para vocês entenderem de fato o direito de uma forma simples, de uma forma descontraída e de uma forma que fique guardado na sua memória. Muito obrigada, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.